Oi, Oi, como é que tu tá? tudo jóia? Me adaptando aqui Vamos. à rotina, minha filha, com dois em casa o dia todo. Para não. Menina, hoje foi um milagre, que a gente dormiu até quase agora. Que bom. Pedrinho sabia. Dormimos a tarde toda. É bom que ele tá tranquilo agora, não vai ficar chorando atrás de mim. Vamos esperar um pouquinho o povo entrar, né? Não deixar mais o povo mandar. Deixa eu enviar Ai, aqui. deixa eu ver. Tá chegando notificação aqui no celular. E o celular tá vibrando, eu acho que isso dá pra ouvir, né? Não, tá interferindo nada aqui não. Tá, não? Tá não. Ótimo, deixa eu ver aqui. Vi que tu também tá em casa, né? Tô ficando em casa. Tô indo nem Ah, pro os, não. os plantões foram suspensos lá, de doulas? Não, ninguém, na verdade, Ou ninguém não estão indo? não falou nada, não fizeram nenhum comunicado. Algumas pessoas continuam indo. Uhum, Preferi evitar porque tem criança em casa, eu moro do lado dos meus sim. pais, é grupo de risco, Luca é possivelmente um asmático, então Deus me livre. Quanto Uhum, evitar, vai ficando por aqui ajudando como dá. é, é verdade, melhor mesmo, né? É, quando essa... A gente que tem essa chance de ficar em casa, né? Pois é, E graças a que Deus, a tem que gente fique. agradecer. E eu ainda agradeço porque, além de estar em casa, eu tenho uma casa que dá para ocupar bem os meninos, né? Porque como eu moro no mesmo terreno de Sim, pai tem e mãe, área externa grande, né? aí facilita. Uhum. Tem alguém do grupo por aí, gente? Eu tô vendo já a Elaine, que eu acho que tá. Oi! Não sei baixar, deixa eu ver. Fernanda entrou. Jana, tô vendo umas pessoas que eu sei que estão no grupo. Sim, gente, eu e Vika somos doulas, né? Como acredito que a maioria das pessoas saibam. A gente, inclusive, estudou junta, fez a formação junta, somos da mesma turma. A E melhor. a gente resolveu fazer a melhor turma. E a gente resolveu fazer essa live hoje. É como também como uma extensão de um evento que a gente está fazendo, né, online, que é a Jornada do Parto Consciente. E foi um evento que eu fiz em janeiro e agora a gente está repetindo juntas e está super legal. Tem mais de 50 pessoas no grupo que a gente juntou, né? Conseguiu juntar e a interação está maravilhosa. E assim, essa live é meio que uma extensão das atividades, né? Dessa jornada que a gente está fazendo. E hoje a gente vai compartilhar o relato dos nossos partos, nossos mesmo, né? Não partos que a gente atendeu, mas nossos partos dos nossos filhos. E porque é muito importante, né? Essa partilha para as gestantes, né? Que estão esperando, que estão um pouco ansiosas, apreensivas, e compartilhar nossas histórias é muito importante para E na verdade, história é aquilo para que conecta, né? isso para O que nos, conectar para o que nos torna seres particulares, singulares, é a nossa história. claro, né? Ajuda muito, ajuda no medo, dá mais força, dá mais ânimo, mais coragem, enfim. E fala um pouco mais de ti, Vika. Eu sou psicóloga de formação, sou mãe de dois, eu tenho um casal. Minha filha mais velha fez 7 anos.
O meu mais novo tem quase 4. E nessa minha jornada, né, o que me despertou para ser doula foi justamente a minha história com a maternidade. Eu sempre quis ser mãe e não tive o parto como eu realmente gostaria. Já já, quando a gente começar a contar realmente o relato, vocês vão entender. O meu primeiro parto, eu fui levada para o que a gente chama de uma desnecessária. E isso me motiva a querer cada vez mais ajudar mulheres a vivenciarem essa experiência, que eu considero única, divina, é uma dádiva realmente para a gente, de uma forma diferente, respeitosa, com amor, com empatia, com informação, para que a gente não seja vítima do sistema, né? E seja levada a um comodismo médico que tira da gente um sonho. E infelizmente não dá para voltar. O parto não volta. A gente É pode verdade. ressignificar, mas não dá para viver de novo. É por Passou. mais que a mulher tenha, sei lá, 10 partos, Não é nunca vai exato. apagar uma experiência de um parto anterior, né? Um nunca vai substituir o outro, né? Sempre é uma oportunidade nova e uma oportunidade única de viver essa experiência. Exatamente. Ah, e para quem não sabe, né? Eu tenho um filho também, Pedrinho. Ele tem 1 ano e 5 meses. Já já faz 1 ano e 3. É, também a minha história, né, em ser doula, foi também posterior ao meu filho. E assim como o Vika era uma coisa que eu sempre quis, era ser mãe. E desde eu acho que 2000 2016, sei lá, por aí. Acho que 2016, que eu venho estudando sobre parto, né? Por, por querer, por conta da minha experiência pessoal, né? Do meu desejo de ter um parto humanizado, empoderado e tudo. E aí, depois que eu pari, eu resolvi definitivamente realizar esse sonho de ser doula que eu também tinha. E eu também tinha em mente, né, um sonho de um parto, assim, idealizado, bem idealizado. Uma coisa importante de a gente conversar, né? A gente fantasia, assim, fantasia o parto domiciliar de princesa, e as coisas às vezes fogem, né, do plano, às vezes quase sempre fogem do plano, porque a gente não tem o controle das coisas. E muitas vezes por falta de informação e a cultura brasileira é muito de novela. E É, o que passa na novela é muito deturpado, né? Então muita gente sonha que vai fazer uma focinha e já vai parir. E, infelizmente não é dessa forma, né? então, começa falando dos teus. Bem, é, como eu falei, né? Minha primeira filha fez 7 anos e eu sempre desejei parto normal. A médica que me acompanhava na época, por escolha dela, não fazia parto normal. E quando eu engravidei, ela me falou isso, me indicou alguns médicos e eu também saí pedindo indicações de amigos, de conhecidos que tivessem algum médico que fizesse parto normal e que atendessem o meu plano. Então eu fiz um levantamento, marquei algumas consultas e fui ver aquele médico que eu sentia mais empatia, que ia me passar mais confiança, que que comprasse a minha ideia, né, e que me mostrasse que era possível que eu poderia ter o parto normal e que ia me acompanhar nessa minha escolha. Então eu fui para alguns médicos, minha mãe que até me acompanhou nas consultas e fiz a minha escolha, né? Comecei seguindo com a médica
que até então demonstrou que tudo era possível. Me formei, estudei, li, vi vídeos e também fazia exercício, fazia yoga, hidroginástica e pilates na época da minha primeira filha. Mas a minha gestação foi toda normal, Letícia estava na posição, tudo certo para o meu parto normal acontecer. Mas quando eu completei 40 semanas, a ansiedade já batendo, meu marido já estava de férias, porque a gente, na cabeça de grávida, eu acho que a maioria das pessoas, a gente subestima esse prazo de 40 semanas. E todo mundo começa a acreditar, com essa barriga desse tamanho vai nascer antes. Tu não chega, não. Tu não chega em 40 semanas, não. Vai ser antes. Aí pronto, eu botei na minha cabeça que ia ser antes, mesmo sabendo que 40 semanas, a DPP é apenas um prazo, né? Não necessariamente vai acontecer nesse período, e ainda mais sendo o primeiro filho. Então, eu fiz uma ultra, quando eu completei exatas 40 semanas, eu fiz uma ultra e eu tive uma consulta com a médica. Quando eu cheguei na médica, ela olhou, aí circulou o peso e circulou uma possível circular de cordão. E aí disse que achava melhor eu fazer uma cesárea, porque estava muito grande. E essa circular de cordão também poderia ser um impeditivo. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Você, na gestação, fica vulnerável, as emoções da gente oscilam muito. E aí eu achei que seria a melhor opção. Meu marido já estava agoniado, porque ficava, já estou perdendo dias para te ajudar. Eu já entrei de férias, perdi a licença maternidade, então é melhor fazer logo. E eu saí do consultório frustrada, mas colocando na minha cabeça que para mim o melhor era ter minha filha nos braços com saúde, independente da via de parto, né? Então eu tentei aceitar aquilo que ela estava me trazendo, mas e marcamos o parto para 2 dias depois, né? E nesse período eu tô tentando de tudo, pedindo a Deus que ela desse algum sinal de que eu ia entrar em trabalho de parto e que não precisaria da cesárea. Mas eu não senti nada, eu não sentia contrações, não sentia absolutamente nada e fui para a cesárea. Passei o dia tranquila no hospital, tive minha filha, o marido mais agoniado, mas ela nasceu bem. Não fui a primeira a ver, não fui a primeira a pegar. Nosso primeiro contato foi muito rápido. E pronto, né? Ficaram fotos do registro. Meu sogro me presenteou com fotógrafa por parto. E aí a gente fez tal. Eu só acessei essas fotos o ano passado, 6 anos depois do parto. E para você ver que realmente na hora a gente não percebe o tamanho do trauma. E realmente eu me defendia, como eu vejo muitas mães se defenderem, com a ideia de que o importante é ter seu filho com saúde. A gente sabe que realmente o que importa é isso. Mas Uhum. eu consigo perceber que na minha vulnerabilidade eu não fui capaz de perceber na hora que era um comodismo médico, né? A gente sabe que o peso, a estimativa de peso na ultra estava dando 3 quilos, 800 e alguma coisa. Meus filhos realmente são grandinhos. Mas a gente sabe que não era impeditivo para um parto normal. Circular de cordão não era impeditivo para um parto normal, né? E aí fui levada para cesárea, mas tudo bem, página virada, vida que segue. 3 anos depois, planejei uma nova gestação, engravidei e eu fiz agora é a minha chance. Ou eu tenho parto normal agora, ou eu não tenho mais parto normal nessa. Agora vai. Porque a gente sabia que a gente só queria ter 2 filhos. E olha que o segundo foi por muito desejo meu, né? Porque
Mas aí, assim, também fiz funcional a gestação inteira, né? Que a gente sabe que é muito importante. E o exercício contribui. Tudo dentro dos conformes, mas também um bebê grande. Mas eu sabia que eu ia parir com médico, sem médico, no meio do caminho, onde fosse. Mas eu sabia que ali era a minha chance, era meu tudo ou nada. Então eu tinha que conseguir aquele parto nessa vida. E aí, com 39 semanas, Luca deu sinais de que queria nascer, né? Eu já vinha sentindo algumas coisas dias antes, mas com 30, exatas 39 semanas, né? As contrações apertaram, sangramento normal. Mas fui para a maternidade, fui muito bem acolhida. Meu médico estava em um congresso, mas chegou no. Quando ele chegou, já estava com 7 centímetros. Foi quando eu fui pro bloco, porque até então eu estava na enfermaria, fazendo cavalinho, bola, banho, agachamento, escutando música, relaxando. E com 7 centímetros eu fui pro bloco. Ainda demorou um pouquinho. O meu parto teve algumas intervenções, minha bolsa foi estourada. Mas eu acompanhei o tempo todo o meu marido. Eu não tive doula, mas minha cunhada na época era estudante de medicina e ela participou de alguns plantões junto com o meu médico que ela conhecia e foi também me auxiliar nesse momento, né? Luca nasceu durante o parto, eu percebi que meu médico ficou meio receoso de ter alguma intervenção, porque no dia eu fiz uma outra e a estimativa também era 3 quilos 800 e alguma coisa, não lembro agora exatamente quanto. E ele ficou, né, meio receoso de ter alguma coisa tal, só que aquilo também passou para mim. Por mais que eu tentasse me conectar sempre com o meu momento, as intervenções tinham uma plateia dentro do bloco, parecia que você via o cochicho, né, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, como se aquilo fosse um evento nunca visto na face da Terra. Para a gente ver o quanto anda, o quanto a cesárea, né, está presente no nosso contexto e quando acontece um parto normal é uma raridade, parece uma aberração da natureza. Então, tinham muitas pessoas lá. E eu consegui. Luca nasceu com 4,60 kg, mas eu consegui ter meu parto normal. E por não ter conseguido exatamente como eu queria, eu vi que a falta de informação, a falta de apoio podem levar a gente para caminhos que infelizmente não vai dar para voltar atrás, né? Então, toda essa minha trajetória me encaminhou para o curso de doulas. E hoje minha missão é tentar ajudar outras mulheres a vivenciarem essa experiência de uma forma única. Da E forma como elas respeito. merecem, né? Como a gente merece. Não é isso. É, o teu ainda conseguiu, é, no segundo parto, ainda conseguiu entrar, né, em trabalho de parto espontaneamente. É, O meu é interessante os nossos três relatos juntos, porque o meu foi normal também, né, mas foi uma indução. Então a gente tem uma cesariana letiva, a gente tem um parto vaginal, né, depois de cesariana, e uma indução que acho que muita gente tem muita curiosidade também. É, no, quando eu engravidei, assim que eu engravidei, eu já tinha na minha cabeça, né, desde antes de engravidar, que eu queria um parto domiciliar, com doula, com parteira, né, e tudo mais. Só que eu não contratei, assim, uma doula é, logo. Porque no começo da gestação sempre tem aquele terror, né? Espera os 3 meses para contratar, porque 3 meses os 3 meses, os 3 primeiros meses mais arriscados, e não sei o quê. E outra coisa, eu estava aqui.
em Pernambuco quando eu engravidei. E eu estava me preparando para voltar para o Ceará. E na época eu estava fazendo faculdade, né? E fui tentar terminar. E assim, eu também queria parir perto da minha mãe. Minha mãe mora lá, né? Eu sou cearense, eu moro aqui em Pernambuco, mas eu sou cearense e eu queria parir perto da minha mãe. Alguma coisa em mim achou isso importante, né? E aí eu fui para o Ceará, e aí lá eu ainda conversei com algumas parteiras, conversei com doulas, só que eu comecei a ter sangramento, alguns sangramentos pequenos mesmo, durante a gestação. Acho que eu comecei com 4, 5 meses, né, por aí. E aí isso começou a minar a minha coragem, né, de tentar o parto domiciliar, de contratar a parteira e acabar não conseguindo e tudo. E aí eu comecei o meu pré-natal lá, na cidade onde eu estudava. Fiz tudo pelo SUS, né, o pré-natal e o parto. E, assim, eu estudei, eu estava muito consciente em relação ao parto em si, né, porque é o que a gente idealiza, né, quando a gente está grávida, a gente negligencia um pouco a gestação em si, né, o conhecer a gestação em si, e a amamentação, que é também importantíssimo, e eu sofri muito na minha amamentação. E aí a gente idealiza muito parto e foca nisso, né? E aí eu estudei pouco sobre pré-natal, porque na minha cabeça, o pré-natal todo mundo fazia da forma como deveria ser feito, né? Então, eu confiava que a médica estava fazendo tudo que ela deveria fazer. E aí eu comecei o pré-natal em Quixadá, nessa cidade que eu estava fazendo faculdade, e no final da gestação eu mudei de cidade para a cidade que a minha mãe morava, né? Acabou o semestre e eu fui ficar com minha mãe, já estava com acho que uns 7 meses. Acho que estava no 7º mês de gestação. E aí eu continuei meu pré-natal lá. E quando eu cheguei na primeira consulta já de pré-natal, eu levei os exames que eu tinha feito, né, em Quixadá. E a médica que me atendeu viu que não tinha o exame de toxo. Até então, a médica que estava me acompanhando lá em Quixadá não tinha pedido nenhuma vez o exame de toxoplasmose. E aí, nessa segunda etapa do pré-natal, essa médica pediu e eu tive a grande sorte de dar positivo. Grande sorte assim, né? A merda de dar positivo no terceiro trimestre. Isso eu estava conversando ainda, com muito medo, né? Mas estava conversando com doula e estava considerando. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, foi super tenso, porque assim, eu não tinha estudado sobre a toxo, né? E a cara das pessoas eram meio aterrorizantes, assim. Né? Quando eu recebi, a médica mesmo, ela não sabia muito como proceder, porque o diagnóstico era tardio, né? Porque no primeiro trimestre é super importante que se faça esse exame no primeiro trimestre, porque dá para você saber se você pegou antes da gestação a toxo ou durante a gestação. Antes da gestação não tem problema nenhum, né? E durante a gestação é que traz riscos para o bebê e riscos diversos, né? E aí, como o meu diagnóstico tinha sido tardio, eu não tinha mais como saber se eu tinha pego antes ou durante a gestação. Então, eu fui tratada como uma gestante que pega durante a gestação é tratada, né? Fiz tratamento, tomei espiramicina, me deram uma caixa de remédio, uma caixa assim de papelão com um monte de caixa de espiramicina para tomar. E aí me encaminharam pro pré-natal de alto risco, né? A minha médica ligou lá na minha frente para uma pessoa para reportar esse meu caso de diagnóstico de tóxico e tudo. Aí, e quando ela ligou, né, ela disse: eu tô com a gestante aqui que
nunca tinha feito o exame da tox e a gente fez agora com 37 semanas, foi. E deu positivo. E eu ouvi a pessoa no telefone dizer assim, meu Deus. Aí eu disse, pronto. Assim, eu tava só, eu tinha ido dirigindo pro pré-natal, né? Tinha ido dirigindo, tava sozinha. Eu não sei nem como foi que eu consegui chegar em casa dirigindo. E aí, quando eu parei para olhar, né, os riscos da toxo, aí foi que eu fiquei louca mesmo, né? Porque É, eu nossa. disse, meu Deus, o meu filho pode nascer com qualquer coisa, né? E aí desisti de contratar qualquer auxílio particular com esse receio de eu ter que acabar gastando muito depois, meu filho nascer com alguma coisa que não dava para detectar na gestação e a gente precisar de dinheiro, né, para cuidar dele. E aí não tive auxílio de doula. Isso foi um grande erro, era para eu ter, desde o início da minha gestação, contratado uma doula, porque, inclusive em relação a esse pré-natal, a minha médica não orientou, mas a minha doula teria me orientado, né, em relação a isso. E aí eu teria sido salva, né, de toda essa dor de cabeça. E assim, meu filho nasceu perfeito. E aí eu pesquisei muito, né, o hospital, e escolhi um hospital perto de casa que, que era, assim, é conhecido, né, de ter pelo parto humanizado, de ter uma assistência humanizada, bacana e tudo. E no pré-natal, a médica falou que com 41 semanas e 2 dias, se eu não tivesse entrado em trabalho de parto, a gente ia interromper a gestação. Né? O que ela falou foi isso. Ela não falou que ia acontecer, né? E ela disse que isso seria feito no hospital de lá que eu tinha pavor, né? Que eu não queria. E aí, quando eu conversei com o Eduardo, né? E a gente decidiu junto que com 41 semanas, né? A gente não ia esperar esse prazo dela, 41 semanas, até porque eu também queria parar de tomar os remédios. E inicialmente eu queria esperar o tempo que ele precisasse, né? Mas também como eu queria parar de tomar os remédios. E Eduardo também foi lá para o Ceará, né, para ficar comigo, já estava com mais de uma semana que ele estava lá, e eu não tinha nenhum sinal, assim, de trabalho de parto, até 41 semanas, não senti nem contração de treinamento, nada, assim. Não percebi, né, com certeza aconteceu, mas eu não percebi. E, assim, não entrei em pródromo. E a gente foi para o hospital com 41 semanas, o hospital que a gente tinha escolhido, e chegamos lá, conversei com o médico, disse que queria induzir, mostrei todos os documentos e tudo. Aí ele pediu para a gente fazer um ultrassom antes de começar a indução, porque lá eles só fazem a indução se o bebê, o peso do bebê for menor que 4 quilos, né? A partir de 4 quilos ou mais de 4 quilos, eles não fariam a indução, né? Seria cesariana. Aí a gente foi fazer a indução. Isso a gente foi pro hospital, acho que eram umas 10 horas, aí a gente foi almoçar, ou fazer indução não, né? Fazer a outra. A gente foi almoçar, fazer a outra. Aí a estimativa deu 3,8 kg, eu acho, alguma coisa. E a gente voltou e eu fui internada, né? Isso eu fui internada à noite. Aí o médico falou: olha, a gente pode começar a indução agora, mas vai trocar o turno e o pessoal da noite não vai continuar a indução. Então a gente pode inserir um comprimido de miso, né? Foi feito com misoprostol. A gente pode fazer o uso de um comprimido hoje, mas o comprimido da madrugada não seria usado e você só usaria o segundo pela manhã. Ou então você vai para casa e volta amanhã para fazer indução. Mas eu já estava já tão. Eu já estou aqui, né? Não vou voltar para casa para depois voltar amanhã. Eu tava, sei lá, fiquei ansiosa, enfim. E resolvi começar à noite, né? E aí a gente começou, acho que era 8h30 da noite. E aí trocou o plantão, não continuamos a indução, né? E o segundo comprimido foi colocado, acho que 9h30 da manhã do dia 5. E aí só precisou de dois, né? Não precisou de mais nenhum comprimido. E eu entrei em trabalho de parto. Assim, fiquei na enfermaria também, mas infelizmente
Eduardo não pôde ficar comigo enquanto eu estava na enfermaria. Eu ainda fui antes, né, no hospital, pesquisar, saber como era, saber se ele poderia ficar comigo. E aí me disseram que sim, mas na hora não deixaram. E assim, eu tava sem doula e também eu não sei que loucura que deu na minha cabeça que eu não fiz plano de parto, né? Eu tava me achando super. E aí, não vou fazer o plano de parto, qualquer coisa eu falo lá na hora. E não sabe a gente que a gente não tem condição de falar nada num certo momento, né? E aí, enquanto eu tava em condições, foi tranquilo, né? Eu tava conseguindo expressar tudo que eu queria, enfim. Mas aí, Eduardo não pôde ficar comigo, então eu fiquei andando com ele nos corredores, fora da enfermaria, a grande maior parte do meu trabalho de parto. E aí teve uma hora, assim, no final da tarde, acho que eram umas 4 horas, eu não estava mais conseguindo ficar andando lá, ficar em pé, eu queria descansar um pouco, estava doendo muito. E aí eu disse, amor, eu vou só me deitar um pouquinho lá na enfermaria e depois eu volto. Eu vou passar um tempinho lá e volto. Quem disse que eu consegui voltar? Não consegui mais levantar. Ô, Nath, tá Oi, travando aqui pra mim. Eu não sei se tá travando tá travando muito? pra todo mundo. Aqui não dá pra saber que tá travando. Tá cortando um pouco Gente, a dei um fala. feedback aí. Tá travando, gente. Fala aí alguma coisa, manda coraçãozinho. Diz aí se tá travando, se tá tudo certo, se tá travando muito, pouco, se tá dando pra acompanhar. Vai, mas continua que eu quero ouvir. Então, vou continuar. Sim, aí eu entrei na enfermaria, tá normal. Ok, galera. E aí eu entrei na enfermaria e não consegui mais sair, né? De tanta dor que eu tava. E fiquei deitada, só gemendo. Aí, de vez em quando, vinha um enfermeiro e dizia assim: Ô, amada, você não tá sentindo dor, não? Não fala nada. Dá vontade de matar. Aí, só que assim, eu me mantive até bem tranquila, né, durante o trabalho de parto. E acho que foi umas 7 horas da noite. Veio o médico fazer outro toque. Durante o dia, né, fizeram um descolamento de membranas, né, tá aqui o colo do útero, o útero e a membrana, né, da bolsa, ela fica encostando no colo do útero, né, e para ajudar a dilatar, o médico vai com o dedo e descola, mesmo assim, né, dá uma descoladinha mesmo da membrana da bolsa para ver se ajuda na dilatação, né? E aí, assim, ele me pediu e eu disse que podia, assim, foi super tranquilo. Ele falou: olha, eu não vou estourar a sua bolsa, vou só fazer isso, explicou e tal, foi bem de boa. É, a minha bolsa estourou, acho que eram as 2 da tarde, e aí começou valendo, né? As dores começou a ficar bem mais intensas. E aí, às 7 horas, vieram fazer o toque e eu tava já com 7 centímetros. E aí, eu consegui chamar Eduardo pelo WhatsApp mesmo. E aí a gente foi pro centro de parto normal, né? Lá, para quem, se tiver alguém de Ceará, né, assistindo, foi no Hospital da Mulher de Maracanaú. E assim, eu gostei muito, no geral, de lá, porque é tudo muito limpinho, sabe? Tudo muito bonitinho. Pelo menos no dia que eu fui, não estava lotado, estava super tranquilo o plantão. No geral, as pessoas são legais. Aconteceu de eu ouvir, assim, uma piadinha ou outra com gestantes que estavam do meu lado, mas comigo mesmo, assim, foi tranquilo, né? E
aí a gente foi para o centro de parto normal. A partir de então, eu perdi totalmente a noção do tempo, né? Eu já tinha perdido a noção do tempo antes, mas assim, eu estava só deitada e aí a gente foi. Eu sei que a gente foi umas 7 horas, 7 alguma coisa. E Pedrinho nasceu, era 9h11, às 21h11. E aí no centro de parto normal eu ainda fiquei um pouco no cavalo. Não, não tive coragem de sentar na bola, me deu insegurança. Fiquei com medo de cair, de me desequilibrar. Aí fiquei um pouco no cavalinho, dei umas voltinhas e depois a gente foi pro quarto. Até então tava só eu e Eduardo, isso pra mim foi maravilhoso. E ele foi super tranquilo, sabe? Manteve a calma, fez massagem. Durante a minha gestação, eu expliquei pra ele muito, né, sobre tudo que eu queria. E aí ele, assim, se saiu da forma como eu esperava, né? Ele foi tranquilo e tal, super me apoiou. E aí a gente foi pro quarto e eu comecei a sentir os puxos, né? Aí subi na cadeira para tentar parir de, sei lá, de cóccix, não sei. Eu fiquei rodando, né? Como todo bicho fica para parir, né? Eu fiquei procurando lugar e posição melhor para mim. Aí achei que não estava muito legal na cadeira e subi na cama. Aí também tentei ficar de cócoras, e teve uma hora que ele olhou e eu tava me tocando durante esse período. E aí eu comecei a sentir a cabeça dele, né? Tocava e sentia a cabeça dele. E teve uma hora que eu peguei e senti já ele coroando, né? Aí Eduardo olhou e disse, amor, ele já vai nascer. Aí ele foi, aí eu disse, então chama lá o pessoal. Aí ele foi, chamou a enfermeira e veio a enfermeira, eu acho que era uma enfermeira obstétrica e uma técnica. E ela veio, colocou aquele arco na cama e ela pediu para eu deitar, né? Para eu deitar naquela posição chata. Mas assim, eu acabei deitando, eu tava tão desorientada, assim, fiquei de coca e tudo, mas uma coisa que eu não gostei foi isso, porque eu odeio quando os profissionais falam, olha, fica nessa posição para ficar mais fácil para mim, né? Não tem que ser mais fácil para o profissional, né? Tá muito difícil para a gestante, então quanto mais facilitar né, para a parturiente, melhor, né? Então a prioridade é a parturiente. E aí, mas ela falou, olha, fica deitada porque fica melhor para eu pegar, para ele não escorregar, aquelas coisas, né? E aí eu acabei deitando e eu acho que eu fiz assim umas 3 forças e ele nasceu. Aí foi para os meus braços, né? Mas também não passou o tempo que eu gostaria que ele passasse, não tanto tempo. Ele não foi examinado no quarto comigo, levaram ele para examinar em outro quarto, em outra sala. Enquanto isso, eu fiquei tremendo, me tremendo toda em cima da cama, sozinha e louca, querendo saber dele. Mas a Eduardo estava lá com ele, né? Eu disse, amor, vai atrás. Clássico, né? Vai atrás do menino para ninguém levar embora. E aí depois ele voltou, assim, também não demorou tanto, né? Ele voltou, ficou comigo todo o tempo, não precisou de ficar sendo aquecido, longe de mim nem nada. E foi isso, assim, né? Foi uma indução, teve um pouquinho de violência obstétrica, não tanto quanto na minha gestação, né? Que a da minha gestação eu hoje, até hoje, assim, eu ainda tenho muita raiva dessa médica por conta desse exame, porque mudou o desfecho da minha gravidez, mudou muita coisa na gestação também para mim, né? Fiz tratamento e tudo. E Pedrinho teve que ser acompanhado por um infectopediatra, né? Até pouco tempo atrás, acho que há uns 3 meses atrás, ele estava sendo acompanhado ainda. E a gente ficou internada ainda no hospital uns 5 dias, com ele fazendo exame
e levando furadinha, muitas, muitas, muitas furadinhas. Fez ainda a punção, né? Aquele exame do líquido. E isso especialmente para mim foi super doloroso, porque em todos os exames eu conseguia assistir, né? Ficar com ele e ficar segurando ele. Só que quando eu entrei para para fazer o líquido, né? A médica sugeriu que eu não picasse, porque ela disse, mãezinha, eu acho melhor você não picar, porque normalmente as mães não aguentam ver. Aí, pois é, deu um negócio em mim e eu não tive coragem, né? E eu chorava toda vida que ele ia levar uma furada. Eu chorava muito, eu estava muito fragilizada, né? Internada naquele lugar que não era minha casa, do lado de pessoas que eu não conhecia. E aí, isso foi terrível, né? Foi péssimo. Foi um terror, porque ele ficou gritando muito e eu escutando atrás da porta ele gritar e chorando muito. E quando ele saiu, ele estava pálido, parece assim uma pessoa que tinha apanhado. E tudo, eu acredito que tudo isso poderia ter sido evitado se essa senhora médica tivesse feito o pré-natal certinho, né? Mas foi isso, assim. Mas no geral, foi um parto maravilhoso, assim, no que me cabe, né? Eu me mantive tranquila, Eduardo me apoiou super. Mesmo quando eu estava na Partolândia, assim, eu tinha me preparado tanto que em nenhum momento eu duvidei que eu conseguiria. Eu não não disse que não queria mais, eu fui até o fim, mesmo doendo muito, né? Mesmo sendo muito difícil, mas foi maravilhoso e quando nasceu foi não tem palavras, né? O momento mais incrível da vida de qualquer mãe e o sentimento de conseguir e assim, foi tudo, foi maravilhoso e ele é muito perfeitinho. Massa, Nath. Então, gente, é isso. A Fernanda tinha até perguntado, né? Eu não tive doula, tu também não teve, né? Não. Nós não tivemos doula. E isso pra mim foi um erro meu muito Eu grande. me arrependo. Eu me Me arrependo arrependo. de não ter investido nisso, porque É. nesse momento de fragilidade que a gente tá, eu tô dizendo que o meu médico passou um pouco de insegurança, porque estava preocupado do meu filho também ser grande, porque sabia que a minha primeira filha foi grande e tal. Me passou um pouco de insegurança. E a presença da doula de um lado poderia ter mudado isso completamente, né? Uhum. Inclusive intervenções, né? Que minha bolsa foi rompida, enfim. Uma coisa que eu anotei aí enquanto tu estava falando é que eu acho que a maioria das pessoas tem a crença de que o médico é o detentor da verdade, né? E o médico, inclusive, tem essa crença também, É, eu né? lembro que eu não tinha Muito a cabeça médico. que tenho hoje, né? E há 7 anos, quando eu tive a minha primeira filha, quando eu estava grávida, eu acreditava muito. Eu dizia, não, se a médica que estudou, né? Quem sou eu para dizer que o que ela está me dizendo não é a melhor coisa, né? E a gente não consegue, nem sempre a gente tem o equilíbrio e a sabedoria para conseguir olhar o problema de fora. Não, peraí, ela está me dizendo aqui que o melhor para mim é uma cesárea. Calma, deixa eu sair e olhar essa situação de fora para analisar se realmente o que ela está dizendo é o melhor. Mas não, bate no nosso emocional. Então, É. na hora que ela diz, não, o melhor para você é uma cesárea, pô, você vai acreditar naquilo e vai comprar a ideia dela, né? Tanto que Aí eu sei que tudo mexe com o emocional, que foi aí você já numa fase mais vulnerável da gestação, consciente, estudando, empoderada, mas aí vem um exame e muda todo o seu desfecho. cai por terra, né? Cai É. assim, caiu. A sensação que eu tive é do mundo inteiro tá em cima da minha cabeça. E é aí onde entra o nosso papel enquanto doulas de passar a informação para a gestante, porque nem tudo está no nosso controle. A gente vive no mundo atual, um mundo muito tecnológico,
Eu tento trabalhar muito com meu filho essa questão, que ele quer estar sempre na frente da televisão e ele não solta o controle remoto. Se ele sai para fazer xixi, ele quer dar pausa. E eu tento ensinar ele, filho, o mundo não vai parar. Não dá para toda vez que você for fazer alguma coisa, ah, não, mas tem que dar pausa, senão eu vou perder. Vai ter situações que a gente vai perder e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, a gestação é assim, a gente não vai ter tudo na nossa mão. Por isso, a gente precisa se preparar. O plano de parto é muito importante, tá aí para isso, Não, né? gente, grávidas, mesmo que vocês não tenham doula, façam um plano de parto, não deixe de fazer. Nunca, nunca. E outra, sofreu violência obstétrica, denuncia. Eu denunciei essa médica e ainda estou esperando aí rolar o processo. De vez em quando eu ligo, né, pro 136 para saber como é que tá, quantos anos. Denunciei tanto a médica quanto é, a enfermeira, né, porque uma consulta era com médica e outra com enfermeira, e nenhuma das duas, né, tocou nesse assunto. Então, denunciei as duas Tu e falou façam aí de isso. E violência obstétrica. Quando tu relatou também, tá cortando porque agora, tá Vicky. Cortou um pouquinho. é, quando tu tava fazendo teu relato, né? Chega, me doeu quando tu falou que não ia poder ficar com acompanhante. Meu Deus, isso é um crime. Como É é que terrível. uma pessoa, na vulnerabilidade que ela está, vai ficar sem ninguém, não deixar um acompanhante? E a gente sabe que, infelizmente, nessa pandemia que a gente está vivendo, tem alguns lugares que não só estão tirando, impedindo a presença da doula, tem lugares que não estão permitindo o acompanhante. Sim. E minha gente, isso não volta. Como fica a cabeça dessa gestante? Como ficou o emocional dela? O parto é só uma passagem, mas tem muita coisa que vai vir depois disso. A gestação encerra com a saída da placenta, mas e o que vem depois, né? Todos os desafios da vida de uma mãe que vem depois. E se ela não tem emocional para isso, porque sofreu violência obstétrica, tudo isso pode mudar, né? É complicado. Violência obstétrica é um negócio porque assim, é a fase mais sensível da sua vida, né? É a fase mais sensível, é a fase mais importante, é a fase que você cria, assim, expectativas, sabe? Inevitavelmente, né? Independente de você romantizar o negócio, fantasia, você cria suas expectativas, né? Você faz os seus planos, você quer que o negócio seja minimamente, né, positivo, e vem alguém e resolve acabar com todos os seus planos, e não só acabar com todos os seus planos, lhe prejudicar assim imensamente, porque o que o meu filho, sobretudo, né, a minha raiva maior é essa, que o que o meu filho sofreu, o que o meu filho levou a agulha até hoje, né, essa é a minha maior raiva, foi por conta dele. E assim, é por isso que eu falo, denuncia. Ah, mas eu sofri violência obstétrica e agora não tem mais jeito, já sofri, né? Mas se você não denunciar, você está deixando essa pessoa que toma esse tipo de conduta fazer isso com outras mulheres. E se você engravidar novamente, você vai precisar de profissionais, né? De novo, você vai passar por essas coisas de novo. Então, é legal que você não tenha que passar por violência obstétrica novamente, porque tem gente que se aproveita mesmo. Tem médicos que são maravilhosos, que eu bato palma, que, sabe, eu acho incrível, mas tem médicos que fazem até mais do que deveriam fazer pela gestante, né, do que é a sua função. Mas tem gente que caga mesmo esse cenário, né? Que caga na cabeça da mulher, que caga na cabeça da doula. Muitas vezes, a gente, enquanto doula, a gente se vê, parece que você tá numa briga, né? Porque você tá tentando assegurar um direito mínimo da gestante, quer ficar numa posição que ela quer, né? Parir assim, naquele lugarzinho ali que ela quer. Se ela quiser parir no cantinho, sabe? Em cima do colchonete, deixa ela parir. E
a gente se vê muitas vezes assim nessa luta. E as pessoas mais importantes para brigar por isso somos nós mulheres, enquanto mães, enquanto gestantes, enquanto parturientes, entendeu? Aham. Não deixem outras pessoas passarem pelo que vocês passaram, né? Só porque já passou, não tem mais jeito. Tem mais jeito, né? Dá para evitar outras pessoas sofrerem. Quando sua filha ou seu filho for ter bebê também, né? Você já ajudou lá atrás, né? A acabar com isso. Contribuiu para Quando mudar, você né? tiver outro também, isso já vai estar melhor, né? E tem outras pessoas, tem muita gente lutando por isso, né? Então, e muita gente que antes de você lutou pelos seus direitos, né? Contra práticas que matavam bebês, né? Como a manobra de Christelet, né? Era uma prática que matava bebê mesmo, muitas vezes, e que hoje não acontece mais, porque muita gente lutou com unhas e dentes para que isso não acontecesse mais. Então, se você tiver a oportunidade, não deixe passar. Então é isso, né? Vamos ver se tem. Vamos ver os comentários aí. Fernando, gente, Fernando está aqui nos assistindo, né? Dá até um certo nervoso, que Fernanda é nossa mestra, foi nossa grandíssima coordenadora, nossa professora também no curso de doulas. Tem um projeto maravilhoso, né? Uma ONG aqui em Recife, o Partejando e Cia, procurem no Instagram, que é uma ONG maravilhosa que ajuda mulheres, que empodera mulheres, sabe? Tudo prepara mulheres para parir durante a gestação, disponibiliza doulas, né? Nós fazemos parte desse projeto também. E vão lá conhecer, E faz, divulguem também. viu? Eu vou falar, eu quero dar um relato rapidinho em relação a isso, porque eu estou trabalhando como voluntária no Hospital da Mulher, né? Então a gente pega gestantes para indução, pega gestantes que já chegam em trabalho de parto ativo, algumas em trabalho de parto latente. E, enfim, você vê quando a gestante chega sabendo o que é que vai acontecer, sabendo como funciona o trabalho de parto, como é a fisiologia, o que é que ela vai passar naquele momento, é totalmente diferente, porque chegam É, gestantes também que não sabem de nada. Não sabem que precisa dilatar 10 centímetros, que o colo precisa pagar. Enfim, eu vejo como um ganho bastante positivo a presença da doula nas maternidades. Mas para mim isso é apenas um passo. Eu acredito que precisa ir muito além e ter a presença de doulas em postos de saúde, que é onde geralmente as gestantes fazem o pré-natal. Então é preciso abrir espaço para sim. essas rodas para que elas tenham apoio e acesso à informação. A doula no Entendeu? trabalho de parto. Tem muita gente, inclusive, que meio que reduz o trabalho da doula ao acompanhamento do parto, né? E, assim, a doula no trabalho de parto é uma fração, né? Eu acho que se duvidar, a parte mais fácil, né? A parte mais breve, assim, do trabalho da doula. Porque preparar a gestante durante a gestação Com para certeza. parir, consciente, sabe? Isso Sabendo do que vai acontecer. facilita até a quantidade de indução que acontece de pessoas chegando lá e superlotando as maternidades, porque chegam em fase. Às vezes não estão sentindo nada, mas como já está com a gravidez avançada, ficar com medo e É, logo para poder ter alguma coisa. Se elas tivessem a consciência, ó, o trabalho de parto vai ser assim, se a bolsa estourar, você não precisa sair correndo para a maternidade. Entendeu? São várias questões que precisam ser trabalhadas. Ó, o Lari está perguntando aqui. Nessa questão da Covid, como fica a presença da doula, já que estão barrando o máximo de acompanhantes? Infelizmente, a gente não tem uma lei federal, né? A nossa lei é estadual
E aí, algumas maternidades, não só aqui em Recife, em vários estados diferentes, estão barrando a presença da doula. Algumas ainda permitem. Muitos médicos, os mais humanizados, consideram que é super importante a presença da doula. Fotógrafo já está barrado. E realmente o menor número de acompanhantes, né? Só estão permitindo um. Infelizmente, em alguns lugares estão cometendo um crime de nenhum acompanhante permitindo esse processo. Então, a gente está esperando mais notícias de como vai poder atuar, né? E enquanto isso, a gente está se unindo para fazer dessa forma, né? Passar o máximo de informação e apoio pelas redes sociais mesmo e atendendo em casa. Se alguma gestante que a gente acompanha entrar em trabalho de parto, a gente vai para casa dela e tenta ficar o maior tempo possível com essa gestante em casa para só ir para a maternidade mesmo perto de parir. Sim, e é como eu falei, né? O maior trabalho é durante a gestação, né? É se preparar. Então, assim, é, quando você está bem preparada, lógico que a doula, ela faz muita diferença nesse momento, mas quando você está preparada, quando a sua doula lhe preparou durante a gestação, você vai ter a segurança de parir sem que ela esteja presente, né, no hospital. Você vai ter essa segurança. Você sabe que você vai parir independente de qualquer pessoa. Um negócio que me deixa um pouco chateada, né, em relação a estar embarrando a doula é que a gente sabe que o cenário obstétrico, né, a equipe técnica, muitas vezes, ela, ela não é tão humanizada, né, quanto deveria ser. E aí está acontecendo muito de acabarem as gestantes sendo muito maltratadas, né? Porque não tem doula, porque não estão aceitando doula, não estão aceitando acompanhante muitas vezes, e aí fazem o que querem fazer com a gestante, né? Isso, isso, isso é o que está me cortando um pouquinho o coração nesse momento. Mas, assim, se você vai preparada, você consegue se defender também dessas coisas, né? Você consegue, Então é poder, no né? que lhe cabe, né? No que lhe cabe, ter um bom parto, sim. Né? Mais alguma dúvida? Ver. Mais alguma coisa? A Fernanda falou um monte de coisa. A manobra de Cristelé não só afeta o bebê, mas coloca totalmente em risco a mulher. Rompe o útero, lesiona órgãos vitais, né? A mesma e mesmo proibida, ainda tem sim profissionais que têm a cara de pau de fazer. Tem, né? Tem profissionais que têm a cara de pau mesmo de fazer. Já dei um tapa nessa pessoa se alguém tentar empurrar sua barriga. Nas fotos da minha cesárea, mostra claramente uma pessoa É, empurrando a minha barriga. é. Já já a mamãe vai. Não deixem, gente. Ninguém fazer isso com vocês. As mulheres ainda estão sendo usadas como cobaias por estudantes e preceptores desumanos. Também acontece muito, muito mesmo. Eu já passei por muito isso, inclusive com gestante minha, né? Mesmo a gestante estando com doula, aí chega assim um boy de estudante e ainda quer tentar ser investida, né? Vamos aqui fazer uns 5 toques aqui, né? Mas a gestante, não, mas eu não quero. Aí a médica, mas eles estão estudando, né? Ele vai ser o médico do futuro, vocês têm que deixar ele fazer. É, Essas coisas acontecem mesmo.
Não deixem. Tem gestante que, por falta de informação, acha que tem que estar com toque, né? Tem que estar É, fazendo para saber se está evoluindo, se não está. tem gestante que fica pedindo, Porque inclusive. muita gente se prende a esse danado desse toque. Não, É, não presta atenção em todos os outros sintomas, todos os outros sinais que a gestação dá, né? Que o trabalho de parto apresenta. tem gente que fica muito bitolado, assim, nessa questão da dilatação, né? Assim, quanto menos, melhor, né? Quanto mais retardar isso, melhor. Porque, às vezes, você tá em, sei lá, em pródromos e tá com pouquíssima dilatação, sei lá, tá com um de dilatação, aí você acha que na sua cabeça você já tá com cinco, né? Aí vai, faz o toque, aí o médico fala, não, você tá com um. E aí é um balde de água fria na sua cabeça, né? E isso pode Psicológico, atrapalhar todo o andamento do trabalho de parto, né? Pode fazer a mulher desistir, pode atrapalhar a progressão mesmo, né? Porque o emocional, ele afeta quimicamente, né, o nosso corpo e pode prejudicar as contrações, enfim. Então, o melhor tem é que estar tudo integrado, esquecer né? um pouco, né, Cabeça, essa corpo e coisa mente. de toque. Fernanda Tá tá falando tudo, aqui. tá tudo integrado. E a cabeça para mim, né, minha opinião, Natasha, a cabeça é o negócio mais importante disso Com tudo. certeza. O negócio mais importante. Tá preparado É, aqui. gestantes têm uma doula para tenham uma doula para chamar de sua. Muito bem, Nanda. Gestantes têm uma doula para chamar de sua. Ela falou também que outra prática já não recomendada é a epísio, né? Sim. Mas eu acho que isso E tem é. muita gente que acredita que é devota a epísio, viu? É que pede, eu Sim. acompanhei uma É, gestante. É melhor cortar. Nas outras foram assim também. Enfim, Não mas é eu acho melhor, é mais rápido, ajuda. que isso cabe até para outro momento, né? Porque tem tanta coisa para Sim. falar sobre violência obstétrica, sobre trabalho de parto, Vamos o fazer mais lives, plano sim. de parto, né? Então o start foi dado Sim. e é isso, né? Gente, é isso. A nossa live, né? Era mesmo o relato do nascimento dos nossos babies, né? A gente já tá falando de outras coisas. Ó, Jana tá fazendo uma pergunta Hum. sobre as contrações de treinamento. Podem começar com quantas semanas ou é relativo? Tô adorando. Valeu, Jana. Pode começar assim, a qualquer momento, assim, até no segundo trimestre, né? Você já pode sentir contração de treinamento. Então não tem uma data. Também você não é obrigado a sentir contração de treinamento, tá? Eu, na minha gestação, como vocês viram, né, eu fiz a indução com 41 semanas e até então nunca identifiquei assim contração de treinamento. Mas elas podem aparecer, né? Respondendo a sua pergunta, elas podem aparecer a partir do segundo trimestre. E tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Se você também não teve, não quer dizer que. Se você não sentiu contração de treinamento, não quer dizer que você não vai entrar em trabalho de parto, não. Você pode não sentir uma dor na unha, nada, até o dia de você entrar em trabalho de parto. Isso também é perfeitamente normal. A gente depois pode falar outra. Eu nem falei sobre o cocô no parto, Me sobre caguei a minha. toda. Eu nem. Isso, e engraçado, isso é um medo, isso é uma questão com a maioria das gestantes, né? É, Inclusive eu também, eu pensava muito nisso. Eu disse, meu Deus, eu falava com o Eduardo, eu disse, amor, eu não peido na tua frente, eu vou cagar na tua frente. Misericórdia. Meu Deus do céu. ainda Inclusive bem que a foi ele gente que tá em limpou. outro planeta, né? Como é? Ainda bem que a gente tá em outro planeta. Não é? Eu, Mas quando assim, é super comecei, tranquilo, você não.
na hora, gente. Para quem tem essa preocupação, Ontem mesmo, uma amiga veio me perguntar no privado, porque ficou com vergonha de falar lá no grupo do Parto Consciente, como era hum, essa questão, porque ela tinha vergonha. Eu fiz, relaxe, é normal, a equipe já está acostumada, acontece realmente, mas você vai estar em outro planeta, então isso aí é o é, de você menos, não vai nem se preocupar com isso, tá? minha filha. Com outras coisas. Uma gestante minha uma vez falou, né, que tinha muito medo dessa questão, e isso foi uma grande questão a gestação inteira, né, porque ela achava que o marido dela não ia entender isso, sabe? Que ele não ia, tipo assim, que ele não ia, sei lá, que ia mudar alguma coisa, né, entre os dois, porque isso aconteceu. Mas, não, amada, seu marido não tem que aceitar ou não aceitar nada, né? Ele tem que lhe respeitar e lhe acolher, né? Eu já vi casos também absurdos de mulheres que falaram que ainda na gestação, né, quando vazava o peito, ou quando vazava o leite do peito, o marido reclamava que mandava a mulher tomar banho, que estava fedendo a leite, né? E isso traz, assim, um monte de questões relacionadas à sexualidade, ao relacionamento, né? E assim, seu marido, sabe, deixa ele lá. Ele não tem que aceitar nada, não. Né? Você Pega o peito e viva a dá sua um chá. experiência. Pega o peito e xiringue na cara dele. E já me questionaram também, maridos, né? Me questionaram em relação na relação sexual, o leite pingar, né? Quando você está tendo relação sexual, o leite eventualmente pinga, né? Quando a mulher está amamentando. E assim, o que eu falei para ele, o que eu falo para todo homem que me coloca essa questão, graças que o peito da sua mulher está pingando na sua cara. Isso quer dizer que o sexo está bom, né? E que, porque, é, gente, o hormônio, né, mais presente durante o sexo, né, que está ligado ao prazer sexual, como a gente sabe, a ocitocina, que é o hormônio também responsável pelas contrações e responsável pela ejeção do leite. Então, se a mulher está tendo relação sexual com você e o peito dela está pingando na sua cara, isso é ótimo, né? Isso quer dizer que isso indica que ela está gostando, que a coisa está boa. Então, fique feliz que você está indo bem. Né? Tem muitas questões assim que são É só verdades. são umas besteirinhas. Mas enfim, assuntos também para Vai. outras lives. Então é isso, né? Sim, doula adora cocô. Significa bebê chegando. Exatamente, gente. Quando você fizer cocô, isso é um ótimo sinal. Isso é sinal de que o bebê já está espremendo ali, né? Tudo que está no caminho para ele poder passar e sair. Né? Então, cocô é coisa boa durante o trabalho de parto. Então, é isso. Demos os nossos depoimentos. Falamos de muitas coisas além. Eu espero que vocês tenham gostado. Vi que eu adorei. Valeu, ó. Adorei,